Se você é o tipo de pessoa que quer ter uma conexão mais próxima de Deus, você quer orar mais, mas não sabe por onde começar, não consegue ficar mais do que 1, 2 minutos ali no meio de uma oração, vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar um passo a passo para você começar a se desenvolver na oração com Deus e ter uma proximidade maior com o Pai. Meu nome é Patricia Bueno, eu sou esposa, sou mãe de 2, eu sou estudante de teologia e aqui na internet eu te ajudo a encontrar leveza no seu recomeço com Deus. E no vídeo de hoje a gente vai falar um passo a passo que você pode usar para começar a fazer sua oração. É um passo a passo que eu uso, não é regra, não é lei, mas é algo que eu uso e funciona muito bem comigo, principalmente quando eu voltei a me aproximar de Deus, que eu estava muito perdida, não sabia por onde começar a orar e tudo mais. E aí eu vi às vezes assim, né, as pessoas falam, nossa, tem que tirar uns 10 minutos por dia para você orar. Gente, não conseguia orar 2 minutos. Eu não conseguia, eu não sabia o que falar, eu não sabia como conversar com Deus, eu não sabia como fazer nada. E o que é a oração? A oração, ela para mim é duas coisas fundamentais. A primeira, ela é o ar que a gente respira. Assim como o ar é para a gente conseguir sobreviver na Terra, a oração é para a gente conseguir ter essa conexão com Deus. Sem ter a oração, a gente não consegue essa conexão com Deus, a gente não consegue ter intimidade com o Pai, tá? E a segunda coisa muito importante da oração, para mim, é que a oração, ela nada mais é do que você consultar quem já viu o seu futuro. Então, às vezes a gente acaba sofrendo de crises de ansiedade, às vezes a gente acaba ficando nervoso, né, ansioso por alguma coisa. Tudo isso porque a gente não tem tido uma vida de oração muito frequente. Eu digo isso baseado em tudo que eu já venho estudando e com coisas que aconteceram comigo. Eu tenho TDAH, então o que acontece? Eu acabo sendo mais hiperativa, eu acabo sendo muito ativa para as coisas e, consequentemente, por eu ser tão acelerada, tão ativa, eu sempre tenho medo do amanhã, eu tinha medo do amanhã, eu tinha medo de, nossa, eu não vou dar conta, é muita coisa para fazer, e aí, e tal, e eu ficava muito angustiada, muito nervosa com tudo isso. Até eu descobrir que tudo isso se resolve com o coração. Tudo isso se resolve em você entrar no secreto com o Pai. A gente ainda vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre o poder de você ter um lugar secreto, um quartinho onde você se fecha e conversa com Deus, porque é diferente você ter um momento no secreto e você ter ali a sua oração, são duas coisas diferentes, mas a oração, ela vem para você realmente ficar o tempo inteiro falando com Deus. Eu até comentei isso uma vez no vídeo, que a oração, ela nada mais é do que um sinal de Wi-Fi, né, uma internet, onde a gente se comunica instantaneamente com Deus. Porque, por exemplo, antigamente a gente tinha o orelhão, né? A gente tinha aquele orelhão que a gente tinha que ir na rua colocar a fichinha ali para conseguir ligar para alguém, aí tinha que a pessoa atender lá do outro lado, era muito difícil a comunicação. Se fosse para outro país, então pior ainda. Hoje, com a internet, a gente consegue se comunicar com qualquer pessoa do mundo inteiro instantaneamente. Então, se hoje eu mando uma mensagem aqui do meu celular, que eu estou no Brasil, lá no Japão, instantaneamente a pessoa recebe. E é isso que é com Deus, é ficar o tempo inteiro. Então, o apóstolo Paulo, ele sempre fala assim, orai sem cessar. Então, eu tenho que ficar o tempo inteiro com o olho fechado ali? Não, é simplesmente você sempre ter esse diálogo com Deus, você está sempre se comunicando com Ele. E tirar um momento do seu dia para você fazer uma oração. Qual que é o melhor momento do dia? Eu gosto muito de variar entre manhã ou noite, depende muito do dia ali, mas são os dois horários que eu mais gosto. Por quê? Pela manhã, se a gente já começa com uma oração, a gente começa o dia bem, começa o dia feliz, começa o dia leve, sabe? A gente começa o dia colocando tudo nas mãos de Deus. É diferente de a gente começar o dia já naquela pegada e trabalha isso e aquilo, e final do dia a gente pede ou agradece para Deus. Poxa, mas você não colocou nada nas mãos de Deus no dia de hoje, sabe? Então, orar na parte da manhã é muito gostoso justamente por isso, para você colocar todas as suas expectativas, colocar todas as suas angústias, toda a sua ansiedade, tudo isso para Deus. E deixa eu te falar uma coisa, independente da situação que você esteja vivendo, para hoje de postar no seu Instagram, no seu YouTube, no seu TikTok, no seu Facebook, indireta para as pessoas. Para de fazer isso. Isso é péssimo por dois motivos. Primeiro, você está abrindo o seu sentimento, ou o que está acontecendo na sua vida, para pessoas que não querem o seu bem. Porque boa parte das pessoas que te seguem na rede social, elas não querem o seu bem de verdade. Pode doer isso que eu tô falando, mas é a realidade. Nossa, mas o meu Instagram é fechado. Eu só deixo me seguir as pessoas que eu conheço. Querida,
Nem todo mundo que te conhece quer teu bem. Na verdade, a maior parte das pessoas que te conhecem não querem o seu bem. Mas não é não querer o seu bem no sentido de, nossa, tomara que morra, tomara que fique doente, tomara que... Não. É simplesmente pensar assim, que se um dia você ficar muito bem de vida, ou você começar a ter um nível social, um nível de maturidade emocional, um nível de inteligência, um relacionamento perfeito, filhos perfeitos, quando você começa a ter tudo isso, as pessoas que não alcançam esse patamar, elas começam a se distanciar de você e elas não querem que você viva isso. A maior parte das pessoas, elas são assim, tá bom? Então para de ficar postando no seu Instagram, nas suas redes sociais, você fica, sabe, sei lá, você fica desabafando, postando sobre as pessoas, sobre o que está acontecendo. Posta coisas produtivas, coisas boas, coisas bonitas. Você não tem que ficar fazendo isso, tá bom? E em segundo lugar, por que não é legal você fazer isso? Porque o lugar de você fazer isso é com Deus. É de você ir no teu secreto, você fazer a sua oração com Deus e falar: Deus, eu não tô mais aguentando essa situação. Me ajuda a passar por isso. Eu não tô mais aguentando fulano de tal que tá fazendo da minha vida um sererê. Me ajuda com isso. Deus, eu não tô aguentando mais as indiretas que aquela pessoa, ou a forma com que aquela pessoa tá lidando, que tá me tratando, fazendo alguma coisa comigo. Fala com Deus, não é internet, não é local de você ficar fazendo isso. Isso você faz numa oração, tá? E qual que é a sequência que eu, Paty, eu sigo para fazer uma oração que me ajuda demais, demais, demais? Vamos lá. Existem 4 coisas principais que a gente tem que fazer numa oração. Então, essa oração não é só pedir, nem só agradecer. A gente tem 4 pontos muito importantes numa oração. E eu vou te explicar cada uma delas. Pega papel e caneta na mão, anota, porque não tem problema de você ter isso anotado e nas primeiras vezes que você for orar, você ficar olhando e você tentar lembrar e tudo mais. É até você começar a ter não é a habilidade que falam, mas você ter o costume de você fazer isso, sabe? De você ter essa rotina. Então você vai se adaptando, você vai aprendendo e você vai conseguindo fazer de forma mais leve, tá bom? Então, como que a gente começa? A primeira coisa que eu, Paty, eu faço, eu agradeço. Eu agradeço a Deus pela morte de Jesus na cruz, que é o mais importante de tudo no meu ponto de vista. Eu agradeço a Deus pelo marido que eu tenho, pelos filhos que eu tenho. Eu agradeço a Deus pela casa que eu tenho, por eu estar com saúde, por eu ter acordado com vida, se for de noite, por eu ter vivido esse dia sem nenhuma desgraça, sem nenhum mal, sem ter perdido ninguém. Sabe, qualquer coisa eu agradeço. Tudo, tudo, tudo que puder agradecer no meu dia eu agradeço. Sempre pensando no, se amanhã eu só puder acordar com o que eu tô agradecendo hoje. Teve um vídeo do desafio que a gente lançou, um desafio de 30 dias, que aliás, se você não sabe que desafio é esse, eu vou deixar um card aqui em cima. É um desafio de 30 dias que a gente fez para você se reconectar com Deus. E um dos dias de desafio, a gente falou justamente sobre isso. Sobre, às vezes você tá agradecendo pela sua casa, mas tem coisas muito mais importantes para você agradecer. Você nem imagina. É um vídeo muito legal que eu te mostro 5 coisas muito mais importantes da sua vida, mais importante do que sua casa, do que seu carro, do que qualquer outra coisa. E aí eu agradeço por tudo. Tudo, tudo, tudo que eu puder agradecer, eu agradeço. Só aí vai uns 5 minutos, 6 minutos só agradecendo. Porque eu agradeço por tudo, gente. Tudo. Por as roupas que eu tenho, pela comida que Deus proveu. Por tudo, 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 tudo. Porque é o mínimo que a gente faz é agradecer. Porque a gente não teria nada, a gente nem estaria aqui no mundo se não fosse o poder de Deus, se não fosse Ele querer. Então eu agradeço tudo, tudo, tudo. Até as coisas ruins, tá? Eu agradeço até as coisas ruins porque me serviram de aprendizado. Então, nossa, caí num golpe e perdi dinheiro. Deus, obrigada por isso ter acontecido. Obrigada porque, sei lá, foi um golpe de R$1.000 e não um de 10 mil, onde eu ia me lascar muito mais. Então, obrigado por esse aprendizado, porque a partir de agora eu vou cuidar muito mais com o que eu vou fazer. Entende? Obrigado pelo acidente que eu sofri, mas eu só quebrei uma perna, eu poderia ter morrido, mas eu tô viva. Entende? Então vai agradecendo tudo que você puder agradecer, tá bom? Depois disso, eu começo a fazer uma oração, que é conversar com Deus. Que é contar como foi meu dia, sabe? Falar das minhas angústias, das minhas felicidades. Eu faço um bate-papo com Deus, que é aquele momento em que você não tá nem só agradecendo, mas você assim também não tá implorando por algo, suplicando nem nada. Você simplesmente tá fazendo uma oração. Então é aquele momento em que eu falo assim, nossa Deus, hoje o dia foi cansativo, hoje eu trabalhei bastante,
né? Obrigado por ter me dado força para trabalhar. Nossa, eu tô com aquele problema lá no meu trabalho. E aí é o momento que você começa a pedir coisas mais básicas. Por exemplo, assim, nossa Deus, eu tô com uma dúvida lá do meu desafio, que eu preciso encontrar uma tarefa para um dia para fazer. E eu ainda não sei o que eu coloco de tarefa naquele meu dia do desafio. Se o Senhor puder me dar uma luz, me ajudar com isso e tudo mais, sabe? É aquele momento que você vai fazer um bate-papo com Deus. No começo é muito estranho, eu sei disso. Mas aí vai passando o tempo, você vai tendo mais intimidade com Deus e você vai ver que Ele, além de seu pai, Ele é seu melhor amigo. Então, você tem essa liberdade de falar com Ele como se estivesse falando com um amigo, mas lembrando que Ele é o seu pai. Então, tudo que Ele vai te dar de conselho, tudo que Ele vai te orientar, sempre, sempre, sempre vai ser pro seu bem. E o melhor, Ele já sabe o teu futuro. Então, você pode ir sem medo quando Ele te orientar de alguma coisa. Nós vamos ter um vídeo aqui no canal também sobre como ouvir melhor a voz de Deus, como identificar que é a voz de Deus, né? Pra gente saber qual caminho, qual decisão tomar na nossa vida. Eu mesmo tomei decisões bem difíceis nos últimos meses, eu renunciei muita coisa, mas porque Deus foi me mostrando o caminho. Depois de fazer uma oração, né, que seria esse bate-papo com Deus, porque quando você conversa com um amigo é um bate-papo, é uma conversa. Quando você fala com Deus já não é uma conversa, é uma oração. Depois disso, eu venho com as intercessões. O que é intercessão? É você orar por alguém. Ah, Paty, mas eu não sei por quem orar. Tem tanta gente pra gente orar. Tanta gente. Hoje, eu oro por cada um da minha família, em questão de pais e irmãos, né, e cunhados. Então, eu oro por cada um deles, cada um por um motivo específico. Então, não vou trazer aqui porque é muito íntimo, mas eu sempre oro, assim, por exemplo, principalmente pro meu pai e pra minha mãe, que eu acho que eu posso abrir. Pro meu pai e pra minha mãe, o que eu sempre peço? Pai, dê saúde e sabedoria pro meu pai e pra minha mãe aqui da terra, para que eles, né, saibam agir, saibam lidar com situações, sempre tenham saúde, porque eles já têm mais de 70 anos. Então eu sempre peço, principalmente saúde, sabendo da condição de idade e tudo mais. E aí para cada irmão, para cada, né, cunhado, tudo, eu sempre, para cada sobrinho, que são as pessoas mais próximas, assim, eu sempre peço alguma coisa muito específica. Só que, além disso, exemplo, nós estamos em maio de 2024. Acabou de acontecer uma catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Tem muita gente, assim, que perdeu tudo, tudo. E perdeu até pessoas da família, pessoas desaparecidas. Então tá uma situação muito tensa que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E eu fico pensando, falando, caramba, o que essas pessoas passaram, eu nunca desejo passar. Nunca, 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 de perder tudo, de... Imagina, eu tô aqui de blusa hoje, né? Tá muito frio, eu sou muito friorenta, até tô congelando aqui porque eu queria estar com mais um moletom, mas senão vai ficar muito carregado no vídeo. Então, eu fico pensando, essas pessoas, elas não têm nem a roupa que elas tinham, o casaquinho que elas usaram no inverno passado, elas já não têm para esse inverno porque elas perderam tudo. Estão vivendo de doação, não tem casa, estão dormindo às vezes num ginásio, tudo colchão no chão, deve estar extremamente frio, imagina para as crianças. Então eu intercedo todas as noites para essas pessoas, para que Deus esteja com eles, para que eles tenham sabedoria de reconstruir tudo que eles perderam, que eles se mantenham firmes na palavra, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, mas e cadê Deus nessa situação? Gente, catástrofe vai acontecer no mundo inteiro, com todo mundo, com todo mundo. Porque o mundo ele tá no maligno, então a gente não pode colocar isso como uma condição de, nossa, cadê Deus naquela situação? Não, não é sobre isso. É sobre, ok, aconteceu, e agora? Como que eu vou lidar? O que eu vou fazer? Como que eu vou me apegar? Deus, me direciona, me dá força, me dá sabedoria, sabe? Então, eu sempre estou intercedendo por essas pessoas, principalmente nesse momento agora. E se não é por elas, é por crianças que não têm pais, os órfãos, é por mulheres que estão afastadas de Deus, é pelas minhas alunas, pelas pessoas que estão assistindo meus vídeos, por todo mundo, assim, a gente vai pedindo coisas específicas, isso é você interceder, porque imagina que coisa gostosa você saber que tem pessoas orando pela sua vida, orando por você, entende? Eu fui fruto de oração, eu posso afirmar isso muito fortemente, eu sou fruto de oração, de intercessão, porque eu estava muito perdida, e eu caí no abismo, eu perdi muita coisa, e se não fossem pessoas estarem orando por mim, me colocando em oração, falando, Deus, não sei o que essas pessoas falavam exatamente, mas no quesito de, né, para eu me aproximar do Pai, para eu conseguir voltar a ter uma vida espiritual mais forte e tudo mais, então eu sei que eu sou fruto de oração, então eu entendo a importância disso, eu entendo a relevância disso. É muito importante você ter esse momento de intercessão, você não pensar no próprio umbigo,
você pensar em outras pessoas também. E aí, para finalizar, eu entro na parte de súplica. O que é a súplica? É quando você está desesperado por algo. É quando você já está, assim, sem saber para onde correr, sem saber que decisão tomar. Você está extremamente perdida. Você precisa realmente de uma resposta urgente, de algo que você não aguenta mais. E aí é o momento de você suplicar, de você ter algo específico para você suplicar. Então, talvez a sua súplica, você esteja passando por uma dificuldade financeira, um momento de dificuldade financeira muito grande. É o momento de você suplicar, não para ganhar dinheiro. Seja inteligente nos seus pedidos. Não fica pedindo, Deus me dá dinheiro, Deus me dá dinheiro, Deus me dá dinheiro. Não é melhor você pedir sabedoria para fazer dinheiro, ou seja, com o que eu vou trabalhar, que vai me trazer uma renda maior e me dar sabedoria para gerenciar essas finanças, para eu saber o que pagar primeiro, para quem pagar, ou como que eu consigo negociar essa dívida e tudo mais, para você começar a ter paz e colocar a cabeça no travesseiro? Ou então você está numa situação de estar com o teu filho doente. É de você suplicar, de você implorar para Deus para curar. Ou então você tá mal, ou então você tá com problema no seu casamento. É o momento de você pegar e implorar para Deus para te dar sabedoria para você lidar com essa situação no seu relacionamento, para Ele salvar o seu casamento, salvar a sua família. Eu tô passando por um momento de luto muito grande, é o que mais está me consumindo. É o momento de você suplicar para Deus te dar conforto, porque Ele é o conforto. A gente ainda vai fazer também aqui um vídeo sobre o luto, porque eu sei que não é uma coisa muito fácil. É uma dor muito grande, o sentimento ele tá ali, ele existe. Mas se você se apega em Deus, Ele vai ser o seu consolador. E aí nos momentos que você sentir que tá vindo aquela angústia, aquela tristeza, Deus vai vir te consolar. Tá? Então é assim que eu faço a minha oração todos os dias, todos os dias. E aí foi aí que eu entendi que dá sim para fazer oração de 10 minutos, 20 minutos tranquilamente, porque a hora que você começa a fazer, você vai ver que você vai ficar muito tempo ali orando. E aí é por isso que eu te indico, que nem a gente falou no vídeo passado de preguiça espiritual, vou deixar um card aqui em cima se você não assistiu, assiste esse vídeo de preguiça espiritual depois desse. Por quê? Agora você sabe como orar. Agora você sabe o que você tem que fazer. E por que você não vai fazer? Você entendeu? Essa é a preguiça espiritual do... Não, agora que você sabe o caminho, agora que você sabe o que você tem que fazer para orar, não faz deitado na cama. Não vai lá, você, toda bela e formosa, faz o seu skincare, arruma o seu cabelo, coloca um pijaminha gostoso e tudo mais, e aí deita na cama achando que você vai orar. Você não vai, você vai estar tão relaxado que você vai dormir. Ou seus pensamentos vão lá para Nárnia e vão voltar, e você não vai conseguir. Então, ou senta na cama, ou se ajoelha, o jeito que você se sentir melhor. Eu, Paty, a maioria das vezes que eu vou fazer a minha oração, eu me ajoelho, porque é o meu jeito de demonstrar para Deus que eu estou me humilhando para Ele. Então é a minha forma. É uma regra? Não é uma regra. Mas assim como você fazer oração desse jeito, não é uma regra. Mas eu estou te dando um direcionamento. É a mesma coisa que você ir para academia, sabe? Eu já fui malhar sem ter personal, sem ter nada, sem entender nada. Gente, você não faz nada. Você faz os exercícios tudo errado. Por mais que você tente assistir às vezes algum vídeo, alguma coisa assim, você começa a fazer tudo errado. Aí quando você tem alguém te orientando, que daí na época que a gente começou a fazer academia, lá na academia já tinha personal, uma mulher, um homem lá, a mulher vinha e ela me instruía, falava, olha, Paty, você tá errando assim, deixa o braço mais aberto, eleva mais isso, faz mais aquilo. Eu conseguia fazer o exercício de forma correta, e aí eu tinha muito mais resultado. Então é isso que eu tô trazendo para você. É um direcionamento para você conseguir fazer da forma correta e sim, você ter mais resultado. Você conseguir ter mais resposta. Sem oração, você não vai ouvir a voz de Deus. Você não vai. Paty, mas para ouvir a voz de Deus é só ouvir uma voz audível? Nem todo mundo. Deus se manifesta de tantas formas. Tantas formas. É por leitura da palavra, é por devocional, é por sentimento, por sensação, por voz audível, por pessoas, sabe? É muitas e muitas e muitas formas que Deus usa. Ele pode usar a forma que Ele quiser para falar com você. Só que vai de você estar sensível à voz dele para você conseguir interpretar, para você conseguir entender, para você conseguir ouvir. Porque Deus fala a todo momento com a gente. Todo momento. Então, se você não está ouvindo, é porque você não está sensível o suficiente. E é você caminhando agora junto com Deus. Faz esse desafio de 30 dias. Esse desafio de 30 dias, ele vai te aproximar de Deus num nível tão gostoso, tão maravilhoso. Eu tenho certeza que ao final dos 30 dias, você fazendo certinho, você vai começar a ouvir a voz de Deus.
Tô muito feliz aqui com tudo que vem acontecendo. Faz o seguinte, se inscreve nesse canal, porque é muito importante para que você possa estar recebendo os vídeos que a gente vai soltar. Tem muito conteúdo para eu soltar aqui para vocês, tem muita coisa legal para você assistir. Eu tento trazer de uma forma leve, justamente porque a minha intenção é fazer com que você, mulher que está perdida, que quer voltar a se reconectar com Deus e não sabe por onde começar, ou tá com vergonha, ou, né, enfim, tá passando por toda a situação, eu quero que você saia daí e venha para cá. Porque eu já estive no outro lado, eu já estive do lado onde eu estava perdida, onde eu não estava ouvindo Deus, onde eu estava fazendo do jeito que eu queria as coisas, aonde eu estava deixando a vida me levar, e eu me lasquei. Não é legal, não é gostoso, você não tem paz. Então, se você está vivendo uma fase da sua vida hoje onde você não tem paz em alguma área da sua vida, você pode ter certeza que é porque você não está seguindo o que Deus está te direcionando. Porque quando Deus te direciona, independente se é difícil o caminho, você tem paz. É diferente de, às vezes, o caminho é fácil, mas você não tá bem, você não dorme, você não consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar. É totalmente diferente, tá? E é isso, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Às vezes tem uma mulher na sua família que ela tá precisando ouvir essa palavra, que ela tá desesperada para conseguir se reconectar com Deus, precisando fazer uma oração, e ela não sabe por onde começar. E você pode ser a portadora dessa mensagem para ela. Então manda para ela esse vídeo, eu tenho certeza que vai valer a pena. Curte esse vídeo para o YouTube entregar para o maior número de pessoas. E qualquer coisa, já começa também a me seguir nas redes sociais. Vou deixar meu arroba aqui, mas lá embaixo vai ter um link também. E não deixe de fazer esse desafio de 30 dias que tem aqui no canal. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, esse desafio foi feito em maio de 2024. Mas vale muito, muito, muito a pena, porque a palavra de Deus, ela não envelhece. Ela não perde, ela não tem data de validade. Ela é eterna, ela é para sempre. E viver uma vida com Deus é a coisa mais maravilhosa que você pode ter na sua vida. Um beijo!